Boa noite, colegas. Hoje, nosso grupo, composto por Aderbal, Acatoy, Cicefran, Geraldo Este, que vos fala, João Wagner Samilton, irá falar sobre as nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, alíneas D e E, do Código de Processo Penal. Vamos lá. A palavra nulidade é utilizada no processo penal com dois significados diferentes. Primeiro, sanção processual de ineficácia. Segundo, defeito do ato processual. A sanção processual de ineficácia verifica-se que a forma prescrita em lei não for observada, ou seja, o ato processual foi defeituoso, onde é aplicada a sanção de nulidade a esse ato viciado. Como exemplo, podemos citar o interrogatório realizado em juízo, sem a presença do seu defensor. Caberá à defesa impugnar eventual decreto condenatório por meio de apelação, sem prejuízo de eventual habeas corpus, objetivando o reconhecimento da nulidade absoluta do referido ato processual. Há alguma jurisprudência que reconheça a corrente majoritária da sanção processual de ineficácia? Sim, a sexta turma do STJ no RHC 17679, que teve como relator o ministro Nilson Naves, e a primeira turma do STF no RE 459-518 do Rio Grande do Sul, reconheceram que a ausência do defensor do interrogatório judicial gera nulidade absoluta do ato processual. Para a corrente que defende o defeito do ato processual, este se dá apenas com uma característica do ato, ou seja, a palavra nulidade seria utilizada apenas como expressão sinônima de defeito, vício, imperfeição e inobservância da forma legal. Nesse sentido, utilizando como exemplo o interrogatório judicial, sem a presença de advogado, este ato seria considerado nulo, pois ao ser reconhecida a inobservância da forma prescrita em lei, artigo 185 caput do Código de Processo Penal, ou seja, a nulidade do ato processual, a sanção aplicada seria o reconhecimento de sua ineficácia. Nesse caso, apenas o ato seria nulo e não a relação processual como um todo. Espécies de nulidades. Grande parte da doutrina penal subdivide as nulidades em absoluta e relativa, e há uma terceira corrente que se refere à nulabilidade como uma terceira categoria. Nulidade absoluta. Ocorre quando o vício constante do ato processual atenta contra o interesse público na existência de um processo penal justo. Duas são as características fundamentais das nulidades absolutas. Prejuízo presumido. Tem como fundamento o artigo 563 do CPP. Nenhum ato será considerado nulo, se da qualidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Explicando melhor, há o impedimento da nulidade se não for demonstrado pela parte que suscita o vício, que ocorre prejuízo concreto. Vamos ver um exemplo. A ploração de uma decisão por um juiz suspeito é causa de nulidade absoluta. Portanto, se a parte contrária conseguir provar que não houve prejuízo, não há por que se declarar a ineficácia do ato processual. Em um caso concreto apreciado pelo STJ, um desembargador, apesar de ter declarado a sua suspeição, participou de votação do órgão especial do Tribunal de Justiça, composto por 24 desembargadores. No entanto, considerando que apenas 2 desembargadores foram contrários contra o recebimento da denúncia contra uma promotora de justiça, entendeu-se que a efetiva participação do magistrado suspeito não exercia qualquer influência no resultado do julgamento. Percebe-se, nesse caso, que foi afastada a presunção de prejuízo, por isso a nulidade não fora declarada. HC 227.263 do Rio de Janeiro, sexta turma, STJ. O STF, em caso idêntico do exemplificado, no HC 116.715, Sergipe, considerou que não houve motivo para declarar a nulidade do processo, no qual a magistrada impedida participou de um julgamento cujo pleno era composto por 10 membros e a decisão fora unânime. Arguição a qualquer momento. Ao contrário das nulidades relativas, que estão sujeitas à preclusão temporal, a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer momento, pelo menos enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão. Em regra, o ato absolutamente nulo não pode ser convalidado, seja pela preclusão temporal ou seja pela preclusão lógica. Só lembrando,
Preclusão temporal é a mesma coisa que decorrer do tempo. E preclusão lógica é a aceitação tácita da parte da sentença. O único limite ao reconhecimento de nulidade absoluta refere-se à coisa julgada pro réu, não se admitindo revisão criminal pro societar. Ou seja, no caso do trânsito em julgado de sentença absolutória própria, é entendimento que as nulidades absolutas transcorridas no decorrer do processo estarão convalidadas. Aos olhos dos tribunais superiores, o reconhecimento das nulidades absolutas está limitado temporalmente, ou seja, somente em sede de recursos extraordinário e especial podem ser suscitadas. Súmula 356 STF. O ponto omisso da decisão, do qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito de pré-questionamento. Súmula 320 STJ. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento. Como jurisprudência, para ratificar essas súmulas, existe um julgado da segunda turma do STF, AI 393589, sobre o relatório do ministro Carlos Veloso, que citou que a nulidade absoluta não pré-questionada no acórdão recorrido torna inviável a apreciação do recurso extraordinário, se tiverem sido objeto de pré-questionamento, conforme cito a súmula 356 do STF e a súmula 320 do STJ. As hipóteses de nulidades absolutas são duas. 1. As nulidades absolutas combinadas no artigo 564 do Código de Processo Penal, que não estiverem sujeitas à sanação ou convalidação, previstas no artigo 572 do Código de Processo Penal, e 2. Quando houver norma constante da Constituição Federal de 1988 ou de tratados internacionais sobre direitos humanos, ainda que esta nulidade não esteja prevista no artigo 564 do Código de Processo Penal. Porém, não havendo espaços para meras irregularidades. Um exemplo dessas hipóteses encontra-se no HC 92.569 do Mato Grosso do Sul, julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, onde a nulidade absoluta do processo foi declarada a partir da citação do réu. No caso do processo em questão, o acusado não for encontrado e citado por edital. Contudo, é seu argumento de que este não pôde manifestar os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, haja vista que houve vício processual, pois o acusado não foi citado pessoalmente, impedindo de exercer a autodefesa e de constituir defensor de sua livre escolha, causando-lhe evidente prejuízo. O vício exemplificado pode ser arguído a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absoluta imprópria, pois se trata de nulidade absoluta. Além das nulidades absolutas, temos as nulidades relativas. As nulidades relativas são aquelas que atentam contra normas infraconstitucionais que tutelam interesses preponderantes das partes e estão divididos em duas categorias. Primeiro, comprovação do prejuízo. Segundo, arguição oportuna, sob pena de preclusão ou consequente convalidação. A comprovação do prejuízo na nulidade relativa está condicionada à comprovação do prejuízo decorrente da forma prescrita em lei. Um exemplo dessa afirmação foi o julgamento do HC 127.000 Minas Gerais, na quinta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Félix Fischer, que tratou do reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, que deve ser arguida no momento oportuno, com a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, sob pena de convalidação. A arguição oportuna, como o próprio nome está dizendo, deve ser arguída no momento oportuno, conforme o artigo 571 do CPP, sob pena de preclusão e, consequentemente, convalidação da nulidade. Como, por exemplo, podemos citar
a incompetência relativa de um magistrado que deve ser arguída por ocasião da resposta à acusação, conforme previsto no artigo 396-A do CPP. A sua não arguição poderá ocasionar preclusão temporal. Como podemos perceber que, ao contrário das nulidades absolutas, as de natureza relativa podem ser convalidadas, ou seja, seu vício pode ser removido para que o ato produza seus efeitos regulares, pelo decurso do tempo, preclusão temporal, ou pelo fato da parte tacitamente ter aceitado seus efeitos, preclusão lógica. Na primeira instância, o juiz é livre para reconhecer de ofício a existência de qualquer tipo de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Já na segunda instância, em grau recursal, as nulidades vinculam-se ao efeito devolutivo, em razão da qual o poder de reexame da instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada pelo recorrente, evitando a prestação da atividade jurisdicional sem que tenha havido provocação das partes. Primo, tu sabia que as nulidades no processo penal também são regidas por princípios? Esse João Wagner está preparado, viu? São princípios das nulidades no Código de Processo Penal. Princípio da tipicidade das formas. Todo ato processual tem sua forma prescrita em lei, cuja inobservância pode dar ensejo à decretação de sua nulidade. Princípio do prejuízo, previsto no artigo 533 do CPP, onde o mesmo infere que nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. Princípio da instrumentalidade das formas, dividido em 3 sistemas que, segundo os quais, pode ser imposta a sanção da nulidade. A. Sistema da legalidade das formas, formalista ou da indeclinalidade das formas, todo e qualquer vício acarreta a nulidade do ato processual. B. Sistema da legalidade das formas mitigado. O ato será considerado nulo apenas se a lei expressamente o declarar, ou seja, ainda que o ato processual seja praticado em desacordo com o modelo típico. Caso seja prescrita a nulidade, o ato será considerado válido. C. Sistema da instrumentalidade das formas. As irregularidades devem ser distinguidas conforme sua gravidade, não se declarando a nulidade do ato se sua finalidade foi atingida e se não houve prejuízo para as partes. Atualmente é dominante o terceiro sistema. Princípio da eficácia dos atos processuais. A inobservância da forma prescrita em lei pode levar ao reconhecimento da ineficácia processual. Princípio da restrição processual à decretação da ineficácia. A inviolação de um ato processual defeituoso só pode ser decretada se houver instrumento processual adequado e se no momento ainda for oportuno. A nulidade dos atos processuais não é automática, ainda que o ato processual seja praticado em desacordo com o modelo típico. Causando prejuízo às partes, esse vício só poderá ser reconhecido se houver instrumento processual idôneo para o reconhecimento judicial e desde que o momento ainda seja adequado, ou seja, que não tenha havido preclusão temporal. Os princípios da causalidade e efeito expansivo, previsto no artigo 533, parágrafo 1º do CPP, é também conhecido como o princípio da extensão, da sequencialidade, da contaminação ou da consequencialidade. Tal princípio infere que a nulidade de um ato provoca a invalidação dos atos que lhe forem consequência ou decorrência. Princípio da conservação dos atos processuais, confinamento da nulidade. Funciona como o reverso do princípio da causalidade. Uma vez declarada a nulidade de determinado ato processual, os atos processuais que com ele guardam relação de casualidade também serão contaminados. Princípio do interesse. Previsto no artigo 565 CPP, onde o mesmo infere que nenhuma das partes, por arguir nulidade relativa referente à formalidade, cuja observância só interessa a parte contrária, é um princípio aplicado somente às nulidades relativas, onde, inclusive, o Ministério Público não pode alegar tal princípio para se insurgir contra um ato processual. O referido princípio impede que a defesa se insurja contra o ato processual defeituoso, cuja observância interessa apenas a acusação. Aderbal, um exemplo do princípio do interesse se encontra no julgamento do RHC 97.182 em Rondônia, da segunda turma do STF,
relatoria do ministro Celso de Mello, quando alegou que a ausência do órgão ministerial durante o interrogatório judicial era hipótese de nulidade relativa. Porém, o relator considerou que a ausência do defensor ocasionaria nulidade absoluta, mas a do Ministério Público a nulidade relativa. Mas faltava ao acusado legitimidade para arguir nulidade referente à formalidade processual, cuja observância só interessa à parte contrária. Ainda com relação aos princípios, temos o da lealdade ou da boa-fé, previsto no artigo 565, primeira parte do CPC. Quem infere nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido. Apesar da lei silenciar, é entendimento que tal vedação alcança não apenas as hipóteses de comprovada má-fé, ou seja, o dolo da parte em produzir a nulidade, para posteriormente dela se beneficiar, como também aquelas situações a parte laborou com culpa. Iremos tratar mais adiante sobre o princípio da convalidação e iremos inferir comentários sobre as principais causas como suprimento, retificação, ratificação, preclusão, temporal, lógica e consumativa, prolação de sentença e coisa julgada ou preclusão máxima. A palavra convalidar é sinônimo de remover o defeito, remediar a falha, sanear o vício, a fim de que um ato processual inicialmente imperfeito possa ser considerado válido, apto a produzir os efeitos legais inerentes ao ato perfeito. Em regra, este princípio é aplicável apenas às nulidades relativas, isto porque a mácula do absolutamente nulo não pode ser saneada ou convalidada, seja pelo decurso do tempo, preclusão temporal, seja pelo de, à parte, ainda que tacitamente tenha aceitado seus efeitos, preclusão lógica. Por meio do suprimento, eventuais omissões poderão ser supridas, é o que ocorre com a peça acusatória, cujas omissões podem ser supridas a qualquer momento antes da sentença final. Previsto no artigo 569 do Código de Processo Penal, através da ratificação, uma parte do ato processual defeituoso é corrigido. Como exemplo, pode-se citar a hipótese de uma queixa-crime contra menor de 18 anos. O vício decorrente da falta de legitimidade processual pode ser convalidada mediante a ratificação dos atos processuais por meio do seu representante legal, ato previsto no artigo 568 do Código de Processo Penal. A preclusão pode ser compreendida como o fato impeditivo para garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento, ou seja, a perca da faculdade ou direito processual. A preclusão pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal decorre do não exercício da faculdade, poder ou direito processual no prazo determinado. Em sede de nulidades, a preclusão temporal ocorre quando a nulidade relativa não é arguída nos momentos oportunos, conforme artigo 571 do CPP. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade da prática de um ato processual com relação a outro já praticado. Com relação às nulidades, o artigo 572 do CPP preceitua que as nulidades previstas no artigo 564, alíneas D e E, segunda parte, G e H e 4, considerar-se-ão sanadas se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. A preclusão consumativa ocorre quando a faculdade já foi validamente exercida. A prolação de sentença acontece quando a decisão de mérito em favor da parte prejudicada pelo ato processual defeituoso afasta a conveniência de se proclamar nulidade, nos termos do artigo 247, parágrafo 2º do CPC. Samilton, enquanto o Bebim de Parambu aluga o caixa eletrônico, vou falar para você sobre a preclusão máxima. Pode falar, ministro. Bora, Catói! A preclusão consumativa, ou coisa julgada, funciona como uma causa de saneamento geral, pois a imutabilidade da decisão alcança as irregularidades não alegadas ou não apreciadas durante a tramitação do processo. Exceção à regra é quando se trata das nulidades absolutas, haja vista que, em favor da defesa, elas podem ser arguidas a qualquer tempo, inclusive
após o trânsito em julgado de sentença condenatória e ou absolutória imprópria, seja por meio de habeas corpus, seja por meio de revisão criminal, contudo somente pro réu, não se admitindo a societar. O legislador elenca diversas possibilidades de nulidades, ora de natureza absoluta, ora de natureza relativa, previstas no rol exemplificativo do artigo 564 do CPP. A todas elas. Contudo, iremos nos ater especificamente sobre as constantes do inciso 3º, a linha D e E, do artigo 564, objeto específico do nosso trabalho. Haja vista que o que falamos até aqui foi exatamente para poder melhor ilustrar o que vem a ser as nulidades no processo penal. Vamos ao rol exemplificativo: incompetência, suspeição, suborno do juiz e ilegitimidade da parte. Agora é contigo, João Wagner. Beleza, Primo. Vamos lá. São exemplos de nulidades em espécie: falta da denúncia, da queixa, da representação e da requisição do Ministério da Justiça. Ausência do exame de corpo de delito. Falta de nomeação de defensor do acusado, presente, que não o tiver ou o ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Não intervenção do Ministério Público. Ausência de citação do interrogatório do acusado e de concessão dos prazos à acusação e defesa. Nulidades combinadas no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, artigo 564, inciso 3º, alíneas F, A, I, falta de sentença, falta do recurso de ofício, nos casos que a lei o tenha estabelecido. Acatói, é contigo agora. Deixa comigo, João Wagner. Falta de intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência da sentença e os despachos que caiba recurso. Falta de quórum legal para o julgamento nos tribunais superiores e nos tribunais de justiça e TRFs. A omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Vamos falar agora sobre o artigo 564, inciso 3º, a linha D do CPP, sobre a não intervenção do Ministério Público no procedimento processual. Segundo esse artigo, haverá nulidade no caso de não intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. Esse dispositivo cuida de duas situações possíveis: falta de intervenção do Ministério Público nos crimes de ação penal pública. É uma causa de nulidade absoluta. Ora, se se trata de processo criminal por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público, é evidente que sua intervenção é obrigatória em todos os termos do processo, importando a falta de sua intervenção, quando não estado para tanto, em evidente quebra da paridade de armas inerente ao princípio do contraditório, com a consequente nulidade absoluta do feito em virtude de cesseamento da acusação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do habeas corpus 181.306 de Pernambuco e do recurso especial 647.223 do Mato Grosso do Sul, de competência da 5ª e 6ª turmas, sob a relatoria dos ministros Napoleão Nunes Maia e Jane Silva, respectivamente, entendeu que, na hipótese de o órgão ministerial ter sido regularmente notificado de determinado ato e, mesmo assim, deixar de intervir, tratando-se de atos instrutórios, a nulidade será relativa, cujo reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo só poderá ocorrer se a arguição for feita pela parte interessada, ou seja, o próprio Ministério Público, com base no princípio do interesse. No caso concreto, com base nos julgados anteriormente mencionados, a nulidade será em instrutórios. Em se tratando de atos postulatórios, alegações orais, memoriais, debates no plenário do júri, a doutrina é unânime em citar a obrigatoriedade da intervenção ministerial, sob pena de nulidade absoluta. Complementando o que o Cefran acabou de citar, em Mirabete, 2008, na página 1934, observa que a falta de intervenção do Ministério Público nas ações penais públicas dá ensejo ao reconhecimento da nulidade absoluta, porquanto evidencia a violação do princípio constitucional do contraditório. A nulidade relativa estaria presente apenas na falta de intervenção do parte da ação penal privada, seja ela exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Nesse sentido, é entendimento que a ausência do membro do Ministério Público nos atos
postulatório devem ser tratados pelo magistério como tentativa de desistência do processo, se apresentando incompatível com o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Continuando a explicação do nosso amigo Geraldo, em virtude do disposto no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal de 88, como o órgão ministerial tem o dever de agir e sua intervenção é obrigatória na ação penal pública, cabe ao juiz, diante da recusa de manifestação, dar vista aos autos ao promotor de justiça, substituto automático, sem prejuízo de, aplicando-se subsidiariamente o artigo 28 do CPP, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Vou agora dar uma de professor. Pessoal, a falta de intervenção do MP nos casos de ação penal privada subsidiária da pública gera nulidade relativa. Esse tipo de ação penal tem previsão legal no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal de 88, onde o MP é parte adjunta e deve intervir em todos os termos do processo, conforme previsão do artigo 564, inciso 3º, a linha D do CPP. Contudo, pessoal, para que isso aconteça, no tempo oportuno, deve ser demonstrada e comprovada que houve prejuízo, haja vista que a não intervenção do MP nem sempre importará em cerceamento à acusação. Como exemplo dessa nova afirmação, se o promotor de justiça, a despeito de ter sido regularmente intimado, não comparecer à audiência una de instrução de julgamento, não. Qualquer prejuízo, se o querelante tiver participado do ato processual fazendo a acusação, logo não há motivo para se declarar nulidade de feito. Contudo, se o querelante também não compareceu à audiência, é evidente o prejuízo decorrente da realização do ato sem acusação, autorizando, pois o reconhecimento da nulidade do feito, haja vista que em sede de ação privada subsidiária do público, uma vez caracterizado a inércia do querelante pela ausência injustificada da audiência una de instrução e julgamento, deverá o Ministério Público retomar o processo como parte principal, nos termos do artigo 29 do CPP. Vou fazer igual a Catói, mas vou usar a tecnologia. O artigo 564, inciso 3º, a linha E do Código de Processo Penal, infere que a nulidade ocorrerá por falta da citação do acusado, do interrogatório, quando presente dos prazos concedidos à acusação e à defesa. O dispositivo cuida de 3 situações possíveis. 1. Falta de citação do acusado para se ver processar. 2. Falta de interrogatório do acusado. 3. Não concessão de prazo à acusação e à defesa. A falta de citação do acusado para se ver processar consiste na ciência do acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua pessoa, chamando para se defender, considerando que a instrução criminal deve ser conduzida sob o crivo do contraditório. A parte contrária deve ser ouvida e, para que ela seja ouvida, faz necessário seu chamamento a juízo, que é feito por meio da citação. Tamanha a importância da citação que o próprio CPP estabelece que sua falta configura nulidade absoluta. Esse é meu primo João Wagner. Dando continuidade ao que ele falou, se a citação não existiu, ou tendo existido estava eivada de nulidade, o processo estará nulo, denominando-se de circundução, o ato pelo qual se julga nulo ou de nenhuma eficácia da citação. Agora, se, a despeito da citação viciada, o acusado constituir defensor e apresentar resposta à acusação, isso significa dizer que tomou conhecimento da acusação, estando apto, portanto, a exercer direito de defesa, não havendo para se declarar a nulidade ab initio do processo, já que a finalidade do ato processual foi atingida, em que pese a grave mácula do ato de comunicação. Atenção especial deve ser dispensada à citação por edital, que é utilizada quando o acusado não é encontrado. A citação editalícia é, já que não é realizada pessoalmente. Apesar da lei presumir que o acusado tomou ciência da acusação que pese sobre ele, é quase impossível que sua pessoa tome conhecimento pela leitura de um edital.
Por isso, a citação por edital só deve ser utilizada quando esgotado todos os meios de localização do acusado e acontecendo tal citação. Se serem esgotados todos os meios, a citação deve ser considerada nula. O RESP 930-2883, Minas Gerais, da 5ª turma do STJ, sob relatoria do ministro Félix Fischer, pode ser tomado como exemplo de uma citação fora do prazo previsto em lei. Como exemplo, citaremos uma citação que foi realizada na mesma data do interrogatório, na pessoa da mãe do acusado, que lhe entregou o mandado. O STJ concluiu pela inviabilidade do reconhecimento da nulidade em virtude de este ter comparecido espontaneamente à audiência, acompanhado de seu defensor constituído, com o qual pôde se reunir antecipadamente e reservadamente, com relação à citação por edital. A primeira turma do STF, através do 98.101 de São Paulo, julgou improcedente o pedido de nulidade, visto que foi demonstrado que todos os meios para se proceder à citação foram esgotados. Muito bom, Samilton. Vamos adiante. Falaremos sobre a falta de interrogatório do acusado. O interrogatório do acusado é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa. O acusado pode se valer do seu direito ao silêncio, e se este houver sido citado pessoalmente para a audiência, una de instrução, e caso não queira acompanhar os atos de instrução, abrindo mão de trazer ao juiz sua versão a respeito da imputação constante na peça de acusação, basta que não compareça à audiência, deixando a cargo de seu defensor o exercício de sua defesa. Nesse caso, não haverá nenhuma nulidade da não realização do interrogatório, haja vista que, regularmente notificado, simplesmente deixou de comparecer à audiência, subtende-se que abriu mão do seu direito de audiência, sendo inviável a declaração de nulidade do processo. O STJ, no julgamento do HC 82.661 de Roraima, com relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, na 6ª turma, se pronunciou que não existe nulidade no indeferimento de nova designação de interrogatório quando o acusado, intimado, deixa de atender ao chamado da justiça. Agora, se o acusado estava presente, negando-se o magistrado a realizar o seu interrogatório, outro caminho não haverá senão reconhecer a nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Afinal de contas, negado o direito de autodefesa, viola-se o disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos os acusados a ampla defesa. Muito bom, meu amigo Cefra. Vou complementar citando que a não concessão de prazo à acusação e à defesa, nulidade prevista no artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal, abrange não somente a não concessão de prazo à acusação e à defesa, como também eventual redução de prazos fixados em lei. A lei, no artigo 572 do Código de Processo Penal, faz menção a essa nulidade, dizendo que tal vício está sanado se não for arguido em tempo oportuno, ou se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, ou se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. É de se concluir que se trata de espécie de nulidade relativa. A título de exemplo, imagine-se que o juiz determine a citação do acusado para apresentar a resposta à acusação. Porém, equivocadamente, estabeleça o magistrado o prazo de 5 dias para a apresentação da referida peça, contrariando assim o lapso temporal de 10 dias fixado pelo artigo 396, caput, do Código de Processo Penal. Apesar de ter havido uma indevida redução de prazo, não há motivo para se declarar a nulidade do feito, se o defensor constituído conseguir apresentar a resposta à acusação no prazo fixado pelo juiz.